Olá, Sextuno, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Essa aula que vai ser a última aula que a gente vai ter antes da prova. Então, vamos lá, que a gente tem matéria para fechar, né? Começando a compartilhar aí com vocês. Mas nós vamos continuar com a matéria que a gente já estava vendo, né? Então, é aquela questão da mitologia, como a mitologia aparece na arte. E agora a gente vai falar especificamente sobre como é que é você adaptar essa mitologia, porque uma vez que a mitologia é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, né? É algo que fica marcado para determinadas civilizações e para as outras civilizações que têm influência nela depois, né? As histórias ficam, como a gente já falou, né? Na aula passada a gente deu vários exemplos e tal. Então você recontar esses mitos, ele sempre vai aparecer ali na arte de alguma forma, né? Então, aqueles personagens, aqueles enredos, a inspiração daqueles textos, daquelas obras, daquelas pinturas e tudo que já tinha sido feito lá na época na qual os mitos surgem, eles reaparecem. O exemplo que o livro traz para vocês aqui é do Harry Potter, né? A série do Harry Potter é uma série que ela tem várias e várias é, criaturas ali, né? Referências a várias coisas das mitologias. Um caso aqui é o hipogrifo, né, que ele aparece ali principalmente no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Hipogrifo era um bicho que existia ali para a mitologia dos gregos. Não existe na vida real, né, mas existia para eles e era conhecido por eles. Também o Percy Jackson, por exemplo, é uma série inteira baseada no, na mitologia, né, em adaptar isso. E na arte a gente tem os momentos nos quais isso é mais forte, né? Esse momento do Renascimento, que é um tipo de... uma época, né? Um movimento que você vai ter artístico lá e também cultural como um todo, né? Que você vai ter lá na Itália, mas que depois ele vai se espalhar pela Europa. Tem muito essa característica de fazer referência à mitologia grega e romana, porque eram civilizações que eles valorizavam muito, né? Então, a gente tem esse exemplo aqui do nascimento de Vênus, né? Vênus é o nome romano da Afrodite, deusa grega, né? Que vira romana também. Então, ela aparece aqui com várias características, já que o cara quer falar da beleza, né? Que a Afrodite é a deusa da beleza. Então, ele bota o braço dela um pouco mais longo do que o de um ser humano normal, para ficar com uma mistura boa, assim, com o resto dos elementos que estão aparecendo ali na cena, né? Essa moça que aparece aqui do lado é uma ninfa, que é um ser ali da natureza. Então, as figuras vão estar bem próximas da realidade, porque é uma característica do Renascimento isso, né? Então, detalhe físico, assim, do músculo aqui da barriga dela aparecendo, né? Esse tipo de coisa é clássica do Renascimento. Como na mitologia ela nasceu de uma espuma do mar, o autor achou que isso não ia ser tão legal de representar, né? Então ele fez algo meio parecido, que é sair de uma concha, fica mais bonito, né, do que da espuma, e ainda faz alguma referência. E tem várias rosas na imagem, que era uma flor que até hoje, né, ela é relacionada à beleza, relacionada à feminilidade e tal, né? Então, era isso que ele estava querendo representar. E aí, o mesmo nome Vênus que a gente usa para essa deusa, ele também virou um símbolo de feminilidade, né? De corpo feminino, de beleza feminina, do que significa ser mulher. Normalmente retratado pelos homens, né? Então talvez não seja uma representação fiel do que é a beleza feminina e tal, ou a própria feminilidade, né? Mas ficou marcado. A gente tem várias obras que a gente chama de Vênus. Tem a Vênus de Willendorf, que é uma bem antiga, assim, que foi é, encontrada em escavações, né? Tem a Vênus de Milo, que é essa aqui que está aparecendo na imagem, que é conhecida por ter esses braços quebrados, né? A Vênus de Urbino, que foi feita pelo artista Tiziano, enfim, várias estátuas ou
outras representações assim que a gente encontra e que a gente acha que é a tentativa é de retratar uma mulher bonita, a gente chama de Vênus. E aí o pintor que fez, né, essa obra do renascimento, do nascimento de Vênus que a gente viu ali, é o Sandro Botticelli, que ele faz parte dos artistas desse movimento chamado Renascimento Italiano, né, surgiu na Itália, ali mais ou menos no século XV. A Europa estava passando por várias transformações sociais, né, você estava saindo do período do feudalismo, no qual o povo vivia principalmente ali no campo, no espaço rural, e as cidades tinham crescido muito, né? Então a maioria das pessoas já estava, a maioria talvez não, né? Mas uma grande parte das pessoas estava começando a viver num ambiente urbano, então tinha uma circulação maior de cultura. Você pensava mais assim em criação de objetos de artesanato ou de é, engenharia, né? Para que você tivesse uma vida um pouco mais ali, digamos assim, complexa, né, relacionada à tecnologia que estava surgindo, né? E eles tentaram valorizar o período da antiguidade, né, da Grécia e de Roma, que eles achavam que eram evoluídos, muito evoluídos culturalmente, e ignorar o período anterior, que tinha sido da Idade Média, porque na Idade Média a Igreja Católica mandava ali naquela sociedade europeia, né? Então os temas religiosos apareciam muito na Idade Média e o Renascimento queriam pegar a antiguidade, no qual não tinha essa característica, e dar mais ênfase aos valores individualistas, né? A pensar na inteligência, a pensar no desenvolvimento de cada ser humano especificamente, o ser humano ser o seu próprio centro, em vez dele ter que ficar obedecendo questões religiosas. Então, naquele período, houve uma conversação muito grande entre arte e ciência, as técnicas da ciência que eram utilizadas ali para entender mais sobre o corpo humano, elas acabavam virando estudos para serem utilizados naquelas artes e fazer uma representação humana muito realista, né? Essa arte aqui da primavera que a gente tem aqui na direita, ela mostra um pouco esse corpo com detalhes e essa roupa meio transparente que as meninas estão usando justamente para que você tivesse uma representação dos detalhes do corpo que tem a ver ali com o estudo do corpo que estava sendo feito pela ciência naquele momento. Inclusive, alguns dos artistas, eles também eram cientistas de alguma forma, e eles estavam ali fazendo os estudos justamente para melhorar a arte deles. Essa parte da mitologia brasileira a gente já viu, né? E até hoje em dia a gente tem muito essa característica de reaproveitar o que é feito, né? Pela, pela mitologia, a gente transformar isso em algum tipo de obra nova, né? Os heróis, essa figura dos heróis, que eram os principais de cada uma das histórias ali da mitologia, principalmente grega, né? Mas de várias outras mitologias, eles ganham essa força renovada, né, nos tempos atuais com os super-heróis. Eles eram pessoas incríveis. Nas histórias antigas, os heróis eram pessoas incríveis que enfrentavam coisas terríveis ali, monstros, né, deuses, enquanto que os super-heróis, eles também têm os superpoderes, porque eles vão enfrentar também desafios assim super, né, na mesma medida que eles. Então, as HQs, que depois foram transformadas em desenho, né? Histórias em quadrinho, elas foram transformadas em desenho, foram transformadas em série, foram transformadas em filme, jogo, todas essas paradas. Mas os super-heróis, eles nasceram ali das histórias em quadrinho. E, enfim, existe muita inspiração também. Se você pegar a Liga da Justiça, que é o principal grupo de heróis ali que você tem nos quadrinhos, você vai ver características deles que são bem semelhantes ali às dos deuses da mitologia, né? Ou personagens da mitologia grega ali, né? Você pega o Flash, por exemplo, ele tem toda uma simbologia ali do Mercúrio,
ou Hermes, né, que é aquele deus da mitologia grega que era mensageiro, que ele corria rápido levando as mensagens de um canto para o outro com botas que tinham asinhas, né? O Flash, em vez disso, ele tem asinha aqui do lado da cabeça, hein? Mas o ideal da pessoa é basicamente o mesmo, né? Essa pessoa que corre de um canto para o outro. A Mulher Maravilha tem alguma inspiração ali nas guerreiras amazonas, né? Que era um mito ali também dos gregos. O Aquaman, ele é a cara de Poseidon, né? A gente tem várias referências ali. E aí uma característica interessante da gente conhecer e da gente prestar atenção das histórias de quadrinho, que não tem mais lugar nenhum, né? São esses balõezinhos. Esses balõezinhos aqui, eles contam coisas diferentes, cada um deles, né? Esse balãozinho mais simples aqui, redondo, é para fala, e esse que é uma nuvenzinha é para o pensamento. Esses que são pontilhadinhos, eles são para sussurro, e esses que são tipo estrelado, assim, com várias pontas, né? É quando você vai ter grito. Às vezes esse esquema aí dos balõezinhos, ele sai, inclusive, do mundo dos quadrinhos, e ele vai para outros cantos, né? Sejam adaptações ou sejam outras coisas que só se inspiram nessa fala. Você tem gêneros de arte depois que pegaram e introduziram na pintura mesmo esses balões, esse tipo de coisa. Um filme legal de vocês verem essa adaptação da estética dos quadrinhos para o cinema, né? É aquela animação do Homem-Aranha recente aí que teve o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Você tem momentos em que aparecem balões ou então retículas assim da pintura dos quadrinhos, coisas que querem dar para o desenho uma cara de quadrinho. Então é bastante interessante pensar nisso. E a gente também tem os mangás, que são os quadrinhos lá dos japoneses, né? Que eles têm aquelas características de desenho que a gente conhece, né? No geral, os olhos grandes, traços bem dinâmicos, né? Com os personagens fazendo caras caricatas nos momentos mais dramáticos ou nos momentos mais engraçados. Amplamente adaptados, né? A gente tem o livro trouxe aí Astro Boy e o Dragon Ball como exemplos, mas a gente tem vários outros que a gente poderia falar, né? One Piece, Naruto, vários e vários que são extremamente conhecidos, né? E é interessante a gente falar do Osamu Tezuka, que é o grande responsável pelo estilo característico ali das HQs. Ele foi muito influente, então os mangás, as HQs japonesas, depois dele, não foram os mesmos e se inspiraram muito nele. Ele foi o cara que escreveu esse Astro Boy. Então, tem uma ligação aí. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer o Astro Boy. Mas teve um filme recente dele também, então vocês devem conhecer. E agora vamos para a nossa atividade, né? Se vocês não fizeram ainda, pausem e a gente já volta. Ok? 3, 2, 1. O desenho é essencial para as HQs, a expressão facial e a posição corporal dos personagens dão dinamismo. Ah, tá, isso seria para vocês tentarem desenhar, né? Então, eu não vi. Então era para vocês criarem poses aí para os bonecos, tentarem fazer esboços dos bonecos fazendo determinadas posições. E aí ele sugere que vocês façam uma história em quadrinho. É, Se vocês quiserem fazer e deixar no colégio, eu super corrijo, tá? Então, eu acho bem interessante essa atividade aqui da gente ver se vocês estão sabendo utilizar os desenhos, né, e os balõezinhos respondendo essas perguntas aqui, né, para transformar em uma história, ok? É isso, né, gente? A aula de hoje tá bom, a gente fecha a nossa matéria aqui e não deixem de estudar. Eu espero que vocês façam uma boa prova, mas vocês têm que estudar, ok? Um abraço e a gente se vê semana que vem.